Pois bem, você já deve ter visto aí em filmes, em séries, Netflix tem um monte de séries bacanas que tratam, por falar em inquérito policial, Dona Lúcia, esposa, a mãe do nosso querido Dr. Tiago, delegado de polícia aqui em Anápolis. Você já deve ter visto por aí nessas séries e em filmes, não é? A prática do crime, o chamado crime perfeito. O que é o crime perfeito? O crime perfeito seria aquele em que não se descobre quem praticou o crime ou não se sabe se o crime foi praticado. Não é isso? Como é que não se pune alguém pela prática do crime? Tem duas maneiras. Ele não deixa se descobrir quem foi que praticou ou não deixa prova da existência do crime. Isso no direito penal, processual penal brasileiro, nós chamamos de justa causa. O que é isso? Simples para você entender. Toda vez que alguém pratica um crime, surge para o Estado, esse ente que a gente não consegue enxergar, o direito de punir essa pessoa. Botar essa pessoa de trás da cadeia. É lógico que não é simplesmente colocar a pessoa colocando de trás da cadeia, lógico que não. Existe um procedimento a ser seguido. O primeiro procedimento que atende às garantias do cidadão é o chamado inquérito policial, que veio no Brasil lá atrás, no início do século XVIII. Então, o que acontece? Para que serve o inquérito policial? O inquérito policial serve para se apurar a existência do crime. Se o crime aconteceu e quem foi que praticou esse crime? Quem foi os autores, quem foram os autores ou quem foi o autor desse crime. Então, para isso é que serve o inquérito policial. E quem é que pode acompanhar ou quem é que pode conduzir o inquérito policial no Brasil? É simples. Você nunca andou por um shopping, você nunca andou pelo centro da cidade e viu lá uma placa, faça inquérito policial, aproveite, promoção, 50% de desconto. Você não vê isso. Por que você não vê isso? Porque a Constituição Federal já estipulou quem é que pode conduzir os inquéritos policiais. A Constituição Federal já diz quem é que pode conduzir o inquérito policial. Artigo 144, parágrafo 4º da Constituição e o artigo 4º do Código de Processo Penal. Só a Polícia Judiciária. Somente a Polícia Judiciária. Quem é a Polícia Judiciária no Brasil? A Polícia Federal, presta atenção, a Polícia Federal, a Polícia Civil dos Estados, atenção agora, a Polícia Legislativa, você nunca ouviu falar, né? Sabia? A Polícia Legislativa, ela só existe dentro do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Para quê? Para apurar os crimes ocorridos ali dentro. Os crimes comuns ocorridos dentro do Congresso Nacional. E ainda, crimes se ocorrerem dentro do Supremo Tribunal Federal ou contra a instituição dos ministros, serão de iniciativa, propositura deles, do Supremo Tribunal Federal, com investigação exclusiva da Polícia Federal. Então, o inquérito policial, via de regra, é conduzido pela Polícia Judiciária, Polícia Federal e Polícia Civil, e em casos específicos a Polícia Legislativa, essa que existe, que eu te falei, dentro do Congresso Nacional. Pois bem, mas existem outros inquéritos
além desses que podem ser feitos? Claro que existe. Vocês já viram muitos. Já viram aquelas coisas que acontecem lá dentro do Congresso Nacional? As comissões parlamentares de inquérito. O que aqueles caras estão fazendo lá, além de fazer circo? Teoricamente, eles estão investigando a prática de um crime. E para quê? Eles estão fazendo às vezes dos delegados de polícia. Porque a Constituição Federal dá, dentre as atribuições do Poder Legislativo no Brasil, a possibilidade de criar comissões parlamentares de inquérito, sejam elas mistas ou não. Por isso você tem a CPMI, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. Essa tem do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Viu agora como é que fica fácil? O que aqueles caras estão fazendo? Às vezes um delegado de polícia. Só isso. E para que esses caras estão fazendo isso? É simples. Só no Brasil, quem pode propor uma ação contra alguém, em determinados casos penais, nós estamos dentro desse operacional, é o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. O Ministério Público. Então, qual é a função do delegado de polícia? Ele vai investigar se o crime existiu e quem ele praticou. Para quê? Para ele pegar esse inquérito e mandar para o Ministério Público primeiro. Então será o promotor de justiça. Se meus olhos lacrimejarem, vocês me perdoem que eu estou com a irritação enorme nos olhos. É o tempo demais de frente ao computador. Então o que acontece? Esse inquérito tem destinação certa. Ele vai para onde? Para o Ministério Público. Para quê? Para o Ministério Público observar se houve realmente a prática de um crime e se houve, ele propor a devida ação, aquilo que nós chamamos de ação penal. E o inquérito policial está todinho pronto no Código de Processo Penal. Você que tem aí, não sei se você está com... Mas não, vamos só conversar fiado hoje aqui. Você pega lá no artigo 4º até o artigo 20 do Código de Processo Penal, ele está trazendo todo as exigências, as formalidades que o delegado tem que observar para a instalação do inquérito policial. Pois bem, como você sempre entra numa instituição pública, do órgão do Poder Executivo, é só você guardar que o inquérito policial é quase a mesma coisa de um prédio público. Quando você entra num prédio público, você passa primeiro pela portaria. E o inquérito policial, ele é aberto por uma portaria, determinada por quem? Pelo delegado de polícia. Mas espera aí, então se eu vou na administração pública como um todo, é a mesma coisa que eu estou indo na delegacia de polícia? É. Quer dizer então que o inquérito policial era um procedimento administrativo? Isso, administrativo, porque não tem a participação direta do juiz dele. O juiz não vai determinar absolutamente nada, faça isso ou faça aquilo no inquérito, nada. Quem é que vai determinar? O delegado de polícia. Quer dizer que o delegado de polícia ele faz a prova que ele quiser no inquérito? Isso, ele mesmo, ele é que manda. E aquela coisa que eu vejo no cinema de passar a fitinha, é isso que acontece. Todas as vezes que o delegado de polícia tem a ciência da prática de um crime, ele vai seguir o que determina o artigo 5º do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, é baixar a portaria determinando a abertura do inquérito policial. Fechou? Depois que abrir o inquérito policial, ele vai tomar uma série de providências. Dentre elas, aquela que você vê quando passa a tirinha laranjada, azul, escrito Don't Cross,
scene of crime, ou seja, não cruze, não atravesse cena de crime, não é? Ele vai isolar o local. Depois que isola o local, comumente o que você vê nos filmes? Os peritos chegando, fazendo a fotografia, tá vendo? Tudo isso tem uma lógica. Aqui também é a mesma coisa. E isso tudo está lá no artigo 5º do Código de Processo Penal. Se você aí que nunca foi delegado, mas viu o filme, você sabe o que o delegado tem que fazer. Ouvir, obviamente, as pessoas que estavam próximas, que têm notícia da prática daquele crime, que se conhece a vítima, se conhece o porquê da morte, se tem alguma suspeita, e assim vai ouvindo as pessoas, vai colhendo aqueles indícios, melhor dizendo, vai correndo primeiro os vestígios. Esses vestígios vão ser submetidos à análise clínica lá nos laboratórios da polícia científica. E se a polícia científica, quando analisa aqueles vestígios e vê que ele tem relação com o crime, daí esses vestígios transformam em indícios. Então, cuidado. Até na hora de bater um papo, na hora de for comentar um filme, o cadáver, no caso de homicídio, ele não é o corpo de delito, muito embora a gente associe a imagem do corpo, não é isso? Eu sei como é que é isso, eu sei, ainda mais crime de furto, né, Wesley? Que os crimes de furto não deixam sinais exteriores, viam de regra, a não ser se haja subtração, rompimento, obstáculo, subtração da coisa. Já vou falar nisso. Então, o exame de corpo de delito é o conjunto de todos aqueles vestígios deixados na prática de um crime. Por exemplo, quem teve o desfortúnio de ter a porta da casa arrombada. Aí quando ele olha para o chão, tem marcas de sinais de pegada, tocos de cigarro jogado no chão, uma ferramenta, um instrumento jogado ali. Consequentemente, o perito vai chegar e analisar todos aqueles vestígios e depois, se tiver correlação com o crime, eles vão se transformar em indícios. Por isso que a gente diz que o corpo de delito é o conjunto de vestígios deixados pela prática de um crime. E esses indícios, quando submetidos ao contraditório, ou outros entendem que basta o despacho do delegado, eles vão se transformar em prova. Então, isso em tese é simplificadamente o início do inquérito policial. Não tem muita natureza para isso não. Agora, atendendo a pergunta do Wesley ali, tem prazo para término de inquérito policial? É claro que tem. Claro que tem. Ninguém pode ficar no Brasil, por exemplo, esse é uma das falhas e é uma das críticas que eu faço ao sistema penal brasileiro, né? Quando se fala em política de segurança pública, eu sou favorável a que os crimes contra a ordem tributária, os crimes de colarinho branco, os crimes de corrupção, assim como os crimes de morte, o roubo seguido de morte, o homicídio, não é? Esses crimes sejam imprescritíveis. O racismo também imprescritível. Por quê? Porque se tratam de situações em que atendem à sociedade como um todo, não é? A corrupção não é praticada apenas contra mim e contra você, é contra a sociedade como um todo, então carece de uma reprimenda maior do Estado, e esse delito não pode ficar tão facilmente jogado à prescrição, né? Eu não concordo com isso, que o Estado sempre tem que ter um direito de punir, porque as sociedades mais evoluídas, esses crimes são considerados imprescritíveis por atentarem contra a sociedade. Bom, e o prazo de conclusão do inquérito? Ordinariamente, via de regra, o prazo de conclusão do inquérito é 42 do CPP já falam isso. 10 dias se o réu estiver preso e 30 dias se o réu estiver solto. Isso é de regra, tá? De regra. Os prazos mesmos,
Como é que é? Vou lá arrumar um tempo para ir lá pedir explicação, afinal não tem dinheiro para comprar bengala. É verdade. Esse inquérito vai acabar caducando lá. Então, 10 dias para o réu preso e 30 dias para o réu solto. Isso via de regra. Homicídio, roubo, furto, estelionato, estupro. Esses são os crimes, via de regra, o prazo para a conclusão do inquérito. Se o preso for da Justiça Federal, se for um crime do âmbito federal, crime praticado contra as instituições federais, esse prazo aumenta um pouquinho. O 51 da lei do tráfico de drogas, eu não vou facilitar com a minha memória não, que eu tenho montado muito no computador, eu estou bagunçando o prazo já aqui. Mas o prazo na Justiça dos crimes de competência de atribuição da Justiça Federal, via de regra pela Polícia Federal, 15 dias se o réu estiver solto e 30 dias se o réu estiver preso. E quando trata do tráfico ilícito entorpecente, o artigo 51 da Lei de Drogas modifica esse prazo. 30 dias para réu solto e 90 dias para réu preso. E nos crimes da economia popular, os crimes contra a economia popular, isso é um absurdo. Eu não sei como é que se deixa isso acontecer com tamanha facilidade. É 10 dias para o réu solto ou preso. É indiferente o prazo para a conclusão desse inquérito policial. Sempre lembrando que nós temos uma legislação penal brasileira paralela, uma legislação penal brasileira toda própria, porque é aquela legislação penal que trata dos militares. E quando se fala de inquérito policial militar, a situação é diferente, até mesmo da contagem dos prazos. No inquérito policial militar, no IPM, o prazo é diferente, 20 dias para o réu solto e 40 dias para o réu preso. Muita coisa para você decorar, né? Mas isso que para o estudante tem que saber, o advogado tem que saber. Mas a gente que está só batendo papo, então a gente já está mostrando que tem essas diferenças aí quanto à questão do inquérito policial. Pois bem, nós já vimos que o inquérito policial ele tem uma única função: identificar a autoria e comprovar a materialidade. Por isso que quando o delegado prende alguém em flagrante, ele dá pulos e pulos de alegria. Por quê? Porque metade do inquérito dele já está pronto. Ele já tem ali a prisão da pessoa, quando da prática ou logo após a prática, ou daquelas hipóteses que o artigo 301 do Código de Processo Penal brasileiro estabelece para a prisão em flagrante. São várias. Nós ficamos aqui falando em prisão em flagrante, nós vamos ficar até amanhecer o dia aqui. E outra coisa, tá? Não caia nessa lenda das 24 horas, não. Aí você me pergunta, por que tem essas 24 horas? Eu vou contar para você. Você sabia que na lei não tem isso? Na lei penal não tem isso. Se você pegar o Código de Processo Penal inteirinho, o Código de Processo Penal inteiro, lá não fala nessa história do flagrante ter 24 horas. O sujeito passou de 24 horas, ele fugiu do flagrante. Não tem nada disso. Na lei não fala. Né? Esperava-se que no pacote da lei do pacote anticrime viesse alguma regulamentação sobre isso, mas também não veio. Isso continuou em branco. Atribui-se a 24 horas por uma mera analogia. A Constituição Federal e as legislações infraconstitucionais impõem ao delegado de polícia que ele comunique a prisão de alguém em 24 horas da sua prisão. No Brasil, você sabe, pela Constituição, nós podemos ter das prisões extrajudiciais, isso é um assunto que a gente vai tratar mais para adiante, 2 tipos de prisão. A prisão processual, pré e processual, e a prisão pena, que é a prisão por condenação. Na prisão processual, ou seja, aquela que não se dá por condenação, por sentença transitada e julgada, só tem 2 formas do cidadão ser preso.
ou em flagrante, puf, pegou com a boca da botija, né? A mão na botija ali na prática do delito, ou logo após a sua prática, flagrante, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, o delegado de polícia, para prender alguém, ele só o faz em flagrante ou por ordem emanada de juízo competente. Hoje, obrigatoriamente, o juiz só pode atender a prisão de alguém, né? Nem se o juiz ver a prática do crime, se ele ver o juiz presenciar a prática de um crime, ele vai prender como qualquer um do povo pode prender, como eu e você. O Código de Processo Penal já estabelece isso, o chamado flagrante facultativo. É quando alguém do povo vê o outro praticar um crime, esse do povo pode dar voz de prisão no autor daquele crime. Esse é o flagrante facultativo. O obrigatório é quando necessariamente o agente público que tem a obrigação de prender, prende aquela pessoa. Pois bem, o delegado de polícia, quando prende alguém em flagrante, ou a polícia administrativa, confundiu não. A judiciária é Polícia Federal e Polícia Civil. E a Polícia Militar? Tá aí, ó. É a Polícia Administrativa. A função dela é outra. É prevenção e repressão de crime. A Polícia Judiciária não. É trabalhar na investigação dos crimes. Essa é a diferença de um e outro. Pois bem, se o delegado prendeu alguém, ele pode ficar com esse alguém sem comunicar o juízo durante 24 horas. E se ele não comunicar essa prisão nesse período? Se ele não comunicar a prisão nesse período, essa prisão é considerada ilegal e a Constituição Federal diz que ela deverá ser imediatamente relaxada. Então, por isso que se criou essa lenda de que aquele cidadão pratica um crime, ele vai fugir do flagrante 24 horas, ele estará livre da prisão em flagrante. Não é assim não, isso é uma lenda urbana, tá? Porque muitas vezes o sujeito pratica um crime, a polícia sai ao encalço dele, fica em perseguição durante 24 horas ou mais, sem cessar aquela perseguição, e o prende. Esse cidadão está fora do flagrante? De forma alguma. Ele está sob flagrante. Então, muito cuidado nessa lenda urbana de 24 horas do inquérito policial. Importância do inquérito policial, importância a ser colocado aqui, dado importante. O inquérito policial ele tem como uma característica da oficialidade, isso eu já falei. Quem é o órgão oficial que pode instaurar o inquérito policial ou conduzir o inquérito policial? Apenas o delegado de polícia. O delegado de polícia é chamado de autoridade policial. A lei chama isso, a Constituição chama, o Código de Processo Penal chama também. Então, somente o delegado de polícia é que pode, em tese, é o que pode conduzir o inquérito policial. Bom, o que mais? Ou se o delegado tem que conduzir o inquérito policial, vem aqui uma situação muito engraçada, é interessante como tudo se encaixa quando você pensa nisso. Ora, quando alguém morre, é alguém do povo que morre. E o povo tem por necessidade descobrir quem matou. É isso? Para punir aquele que matou, como forma de retribuição e como forma de prevenção do delito. Não é? Então, o delegado de polícia, ele, sob hipótese alguma, pode arquivar autos de inquérito policial. É o chamado princípio da indisponibilidade do inquérito, artigo 14 do CPP. Então, nesse caso, o delegado de polícia chega e fala: não, isso aqui não é crime, eu vou arquivar.
tem que remeter ao Ministério Público, via de regra, para saber se realmente é caso de arquivamento do inquérito policial. E outra coisa também aí, às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu fui na delegacia de polícia, as pessoas duvidaram de mim, o delegado me chamou. Tem jeito de eu acionar o Estado por perdas e danos? Não. O Supremo Tribunal Federal já disse que não. Na investigação de crimes, o interesse da sociedade é maior do que o do privado. E não houve erro, porque se o cidadão foi colocado depois, sem a suspeita da prática de um crime, não há erro. Se não há erro, não tem o que ser ressarcido. Outra coisa que eu quero deixar claro com vocês, e isso é muito frequente, inclusive nas emissoras de rádio e televisão, é quanto à questão da queixa. O sujeito for na delegacia. Você não faça isso comigo, que eu vou na delegacia dar uma queixa contra você. Ou dar parte contra você. Por favor, é o único lugar onde é que você não vai se queixar, é para o delegado de polícia. Você pode se queixar para o seu pastor, você pode se queixar para o benzedor da sua rua, você pode se queixar por um padre, você pode se queixar para o tirador de espírito, pode se queixar para quem quiser, menos para um delegado. Para o delegado você vai fazer uma ocorrência policial. Para ficar melhor, mais bonito ainda. Você ficou sabendo de um crime? Fiquei. Então você teve a notícia da prática de um crime? Foi. Então você vai na delegacia e dê a notícia crimes. Ou seja, você dá a notícia que aquele crime aconteceu. O delegado, então, verendo a possibilidade, determinará a instauração do inquérito policial para saber se realmente aquele crime aconteceu e quem foi que praticou o fato. Então, por favor, até os repórteres da Rede Globo tropeçam nisso. Ninguém vai em delegacia fazer queixa. Lá não. Queixa você vai fazer para o juiz quando você foi vítima de um crime que se processa mediante ação penal privada. Aí não vou entrar aqui porque senão vai ficar dados demais para falar das ações penais privadas, personalíssima, queixa funcional. Vai ficar muito dado, vai ficar muito maluquice, vamos só continuar aqui no inquérito policial. Perfeito? Então cuidado, hein? Não tem queixa. Não tem queixa. Queixa é em outro lugar. Na delegacia de polícia, você vai fazer a ocorrência, narrar uma ocorrência, algo que ocorreu na sociedade. Boa noite, doutora Beatriz Liberato. Prazer em revê-la, mesmo que seja por aqui. Então, lá não. Delegacia não. E aí? Vamos tocar esse barco aí. Esse inquérito vai seguindo. Aí vem a famosa pergunta: esse inquérito é sempre necessário? Não. Não. Depois de formar a polícia, reforça o muro, isso. Como no cachorro, põe a cerca elétrica e uma... compra arma, não. Não compra arma, não, que não compensa isso hoje, não. O que acontece? Esse inquérito policial, esse é tão assim, do jeito que se fala, tão importante? Não. Ele é importante porque é uma medida garantista de assegurar a comprovação efetiva de autoria e materialidade. Ele é, acima de tudo, inquisitorial. Ele é feito para inquirir, para procurar, para buscar, não é? Quando se inquire alguém, quando se busca algo de alguém. Então ele busca determinar a autoria e comprovar a materialidade. Pois bem. Agora, o delegado ou o promotor, que é o interessado no inquérito policial, ele pode conhecer de das outras situações, como, por exemplo, um particular ir até a delegacia de polícia e fornecer os dados necessários à identificação daquele crime. O sujeito chega lá no promotor e fala: doutor,
eu tenho aqui elementos que comprovam a prática de um crime. Aqui estão os elementos, as provas, aqui comprovam que o crime aconteceu, e aqui eu tenho como comprovar para o senhor quem foi ou quem foram os autores desse crime. Se o promotor entender que ali tem elementos suficientes, não é, para ele oferecer a denúncia, ele faz tranquilamente a denúncia, pode oferecer a denúncia, a ação penal em cima desses dados. O próprio artigo 27, o 46, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, estabelecem a dispensabilidade do inquérito policial. Outros dados também, né? O artigo 40 do CPP, quando fala também quando o juiz conhecer por autos de papéis da prática de um crime, pode meter o Ministério Público determinando a instauração do inquérito policial. Da forma que os senhores viram ao que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos uma avalanche de pessoas achando que o Supremo Tribunal Federal e a ordem dos advogados do Brasil, nós advogados hoje somos todos criminosos pela ótica de alguns. A ignorância é um mal que não tem fim. Então, aqueles que são metidos por ignorância, temos que respeitar a ignorância daqueles que pensam assim. Que o Supremo Tribunal é um órgão que deve ser extinto, prender os ministros, e que nós, advogados, somos criminosos. Bom, tem gente que prende assim, tem gente que torce para time de futebol, né? Eu torço para o Atlético Goianiense, que joga com o Vasco ontem. O Wesley Oliveira passou um susto danado ontem, né? Vendo o Bragantino perder 2 pênaltis quando o time de São Paulo. Nós torcemos alegremente para o futebol. Tem gente que torce para político, tem gente que torce para promotor, tem gente que tem juiz de estimação, tem gente que tem escritório de advocacia de estimação, tem gente que tem político de estimação, enfim, eu não tenho. Então o ideal, tempos estranhos são esses, a gente torcendo para juiz, para promotor, para tudo mais. E nós julgados ficamos criminosos, quando isso é perigoso. Pois bem, então, quando a gente chega a falar do inquérito policial, nós temos essa questão aí de dizer o seguinte, que o inquérito ele pode ser dispensado sim. Via de regra não se dispensa. Por quê? Para assegurar a defesa, você torce o Gilmar Mendes, né? Vamos ver agora com o grande Fux, que está assumindo aí, um juiz de carreira, ele foi advogado por 2 anos, ingressou no Ministério Público do Rio de Janeiro, foi promotor também por pouco tempo, ingressou na magistratura em 83, logo ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça, onde ficou lá por 11 anos, e agora a presidência, depois mais 10 do Supremo, e agora a presidência do Supremo. É um civilista de mão cheia, um processualista de mão cheia, pelo menos bagagem cultural, teórica, esse tem. Muito embora outros que deixaram, né? E eu costumo dizer que não tenho medo de reprimir isso aí, dentre das vergonhas que o PT fez esse país, que o PT fez o Brasil passar, uma delas chama-se Dias Toffoli. Continuando isso, o inquérito policial ele é absolutamente dispensável, não se discute. Mas por um sistema garantista como é o nosso, em se assegurar as garantias constitucionais, ele é indispensável nesse aspecto. E mais, o inquérito policial, ele tem uma característica que é muito importante, muitos não obedecem essa característica, que é a sigilosidade. Muitos pensam que o sigilo do inquérito policial é para que não caia na sociedade o que o delegado está investigando, que não se perca provas, que não se pereça provas, que não haja, as testemunhas não sejam constrangidas, que quem praticou o crime não saiba que está sendo investigado para que ele não fuja. Isso é uma das situações da sigilosidade do inquérito.
Mas essa não é a principal. A principal da sigilosidade do inquérito é a preservação da intimidade do cidadão, da imagem do cidadão. Porque muitas vezes não pode ser investigado no inquérito, não é? Nós tivemos um caso terrível no Brasil, terrível, nos anos 80, no caso da Escola Base em São Paulo, em que um delegado de polícia levianamente acusou um casal dos donos da escola como estivesse molestando essas crianças, e depois se provou que não tinha nada a ver com esse casal. Esse casal não conseguiu ser reparado pelo Estado. Então a sigilosidade do inquérito é base para também isso, para evitar que surjam informações falsas e que imponham ao cidadão uma responsabilidade que ele não teve. Outra coisa, o delegado de polícia não acusa ninguém. O delegado de polícia investiga, tá? Investiga. Quem vai acusar, caso tenha uma ação penal, é o Ministério Público. Então, mesmo que você esteja numa conversa, você não seja versado no direito, ou for narrar um filme que você assistiu, ou um documentário, lembre-se que o delegado não acusa. O delegado, ele impõe uma suspeita. Eu não gosto muito dessa expressão também, porque é uma expressão técnica para juízes e promotores, né? O delegado investiga e ele indicia alguém como suspeito da prática de um delito. Além, então, da dispensabilidade, né? Do fato dele ser sigiloso e o fato também dele ser inquisitivo por que também? Inquisitivo porque não cabe no inquérito policial, é muito pouquinho, o contraditório, o direito de defesa. Há o contraditório, o direito de defesa? Sim. Em que momento? No momento do interrogatório, da tomada de declarações do investigado, daquele que está sendo investigado pela prática daquele crime. Lá naquele momento, esse que está sendo investigado, ele pode, né, invocar o direito ao seu silêncio, ou ele pode dizer alguma coisa que ele julgar que seja relevante. Mas a gente diz que não tem esse contraditório porque fica a critério do delegado de polícia apurar aquele delito da maneira que ele julgar mais conveniente. Daí nós chamamos a questão da discricionariedade prevista no artigo 12 do Código de Processo Penal. Pois bem, o que mais que o inquérito policial tem como característica? É claro, ele só pode ser escrito. Não tem como ficar tudo no verbal. Claro que não. Então, quando você ouve depoimentos, esses depoimentos são reduzidos a termo, no caso impressos, né? Reduzidos a termo. Os laudos que vêm a comprovação da materialidade delitiva, os laudos de comprovação de funcionamento da arma de fogo, de arrombamento, do valor da coisa que foi subtraída, né? O laudo de avaliação, restituição, caso se tiver. Isso também feito de forma escrita. Essas, então, seriam as características principais do inquérito policial. E terminado o inquérito, terminou. O delegado determinou a autoria. O delegado veio do Instituto Médico Legal. Claro, o Instituto Médico Legal não cuida apenas, ou vamos melhor dizendo, né? Vindo da polícia científica. Gente, o aparelho policial do Brasil foi feito para não funcionar. Não é as pessoas, não. Não. É a estrutura. Não tem lógica você ter uma polícia científica, uma polícia investigativa. Eu não entendo a lógica disso. Duas polícias diferentes. Querido Hermani, boa noite. Tudo bem, colega? Bom revê-lo, mesmo que seja por aqui. Não tem lógica, não tem lógica. Duas polícias dentro de uma só. Uma para investigar, estou investigando. E eu preciso de quê? De dado da outra. Mas o que é isso? Acontece. Acontece, inclusive, o que não podia acontecer. Inquéritos sejam mandados do Poder Judiciário sem comprovação da materialidade do fato. O que é isso? Muitas vezes o cidadão está respondendo em juízo pela prática de um homicídio
sem a comprovação científica de que aquele homicídio ocorreu. Vê se pode uma coisa dessa. Vê se pode. O Instituto Médico Legal não mandou ainda o laudo de exame cadavérico. Então, processando um cidadão sem a comprovação da existência material do crime. Coisas do Brasil. Pois bem, terminado o inquérito policial, é só você seguir o que nós estamos falando. Você mesmo aí que está sendo delegado junto comigo, você mandou abrir pela portaria, mandou investigar, você participou de toda a colheita de prova, colheu todos os depoimentos, etc, etc, etc. Bom, está convencido que tem indícios que o cara seja... Não vá me dizer, eu sei que o cara é autor do crime, não faz isso não. Porque se você só pode dizer se ele praticou o fato depois de sentença condenatória transitada em julgado. Você está investigando o fato. Você tem indícios que o cara praticou o fato. Aí você vai dar um despacho de indiciamento. Dali o cara está indiciado. Você está com medo de fugir? Aí você representa para o juiz pela prisão temporária, pela prisão preventiva dele. Para tranquilizar a sua vida. Mostra que você fez um trabalho bacana. E depois, ora, para quem que você tem que mandar aquilo tudo? Não é para o promotor? Pois é. Você vai juntar tudo aquilo ali e mandar para o promotor? Não. Você vai contar para o promotor o que você investigou. O que você investigou? Ah, investiguei que há tantas horas no bairro na Rua das Flores, no Recanto da Alegria, o Chico do Gás, valendo-se de uma arma de fogo, matou o Chico do Arme Sujo. Com 3 tiros. Lá o cadáver está lá. E você, então, vai fazer um resumo do que você apurou. Ou melhor, você vai fazer um relato para o delegado do que você apurou. Está lá no artigo 10 do Código de Processo Penal. Você vai fazer um relatório para o delegado, para o promotor. E claro, você não pode se meter a besta de dizer o que você acha que aconteceu. Sob pena de você escutar do promotor. Quem te pediu opinião? A opinião é minha. Eu só pedi que você, a lei só te obriga e determina que você investigue o fato e não que emita juízos de valor. Por isso, se o delegado entender que foi um homicídio culposo, o promotor entender que foi doloso, dane-se a opinião do delegado. O promotor é quem decide. O delegado só investiga. Aí vem essa discussão, que eu não vou entrar nela, não é? Se delegado tem que ser um quadro da polícia que tem que ser extinto, se junta a polícia civil com o Ministério Público, se faz esse casamento dessa jovem senhora aí, tão fortalecida de 88 para cá, com 30 e poucos anos, que é o Ministério Público com esse velho caquético, depauperado e corrompido Instituto da Polícia Judiciária Brasileira. Então isso daí eu não gosto da expressão isso daí, isso eu sem querer. Toda essa situação tem-se aí para a apuração do inquérito policial. Termina o inquérito policial, relata, vai para o Ministério Público. Chegando ao promotor é o ápice. Se o promotor entender que é caso de promover ação penal, ele vai promover. Se o promotor entender que ali que não tem provas ainda, precisa investigar mais, ele vai pedir que o juiz determine a baixa dos atos ao Ministério Público e ele aí especificando quais são os elementos que devem ser apurados. Se ele entender que não é caso de crime, se o crime já prescreveu ou algo assim,
ele é pelo arquivamento do inquérito policial. Quem decide o fim do inquérito policial é o Ministério Público. Oh, mas espera aí, se a vítima não concordou com aquele final daquele inquérito, se os familiares da vítima não concordou com o final daquele inquérito, aí há a possibilidade dos familiares e da própria vítima requererem, ou representarem, ou recorrerem para a corregedoria da polícia, ou para o Ministério Público, para a observância de há possibilidade de abertura ou não, ou continuar ou não as investigações. Uma vez que o juiz determina o arquivamento do inquérito policial, outro fim não há, outro lugar não há para esse inquérito que não seja o arquivo. E uma vez arquivado, ponto final. Quem é que determina então esse arquivamento? Apenas o juiz de direito. Por representação de quem? Acima de tudo, do Ministério Público. É o promotor de justiça, o titular da ação penal, é que vai aí vai promover ou não pelo arquivamento desse inquérito policial. E uma vez arquivado esse inquérito policial, pode ser reaberto? Claro que pode. E quando que esse inquérito poderá ser reaberto? Olha que interessante, está arquivado, mas só pelo delegado de polícia é que pode ser requerer a reabertura daquele inquérito policial, o seu desarquivamento, desde que surjam provas novas, desde que surjam elementos novos de convicção de que não foi aquele cidadão o autor do fato, ou surgiram novos elementos que levam à convicção de que aquele fato existiu e que merece ser investigado. Simples assim o inquérito policial. Tumultua-se bastante, mas não tem grande complexidade. Acho que para você que tem aqui, nesse espacinho de 50 minutos, deu para a gente bater um papo gostoso sobre isso. Lembrando, hoje, 10 de setembro, falecimento do grande poeta maranhense Ferreira Goulart, a quem eu faço a minha saudação de hoje, que ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Eu não quero ter razão, eu quero é ser feliz. Fica com Deus. Vamos nos cuidar ainda com esse restinho da quarentena, que essa peste tem levado muita gente boa, que não era para não ter ido agora, e essa peste tem levado junto, levando muita gente para viajar fora do combinado. Na semana que vem, então, coloco para vocês duas possibilidades. Na quarta-feira eu vou colocar aí para vocês o Instagram da Faculdade de Direito de Senador Canedo, da Unevangélica de Senador Canedo. Farei uma live lá para tratar do induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Aproveitando esse mês, a convite do curso de Direito da Unevangélica de Senador Canedo, a gente vai falar sobre o artigo 121 do Código Penal. Na próxima quarta, às 21 horas, no Instagram da Faculdade de Direito. Eu vou colocar no Instagram, no Facebook, todo o endereço será certinho. E na próxima quinta, a gente vai tratar aqui dessa questão do tráfico ilícito privilegiado, com essa decisão dada pelo Superior Tribunal de Justiça. Obrigado, e eu quero agradecer mais uma vez a quantidade de gente bacana que tem me acompanhado, tem visto, tem curtido e mandado inbox. Era para ser só uma brincadeira de quarentena. Minha amiga do coração, professora mestre Edwin, botou esse caraminchão na minha cabeça. Faz isso, faz isso, faz isso. Começou numa caixa de sapato furado. São mais de 10 mil pessoas que já viram essas bobagens que eu falo para vocês aqui todas as quintas-feiras. Fica com Deus. Um beijo para cada um, tá? E que Deus
nos proteja e sigamos sempre os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Beijo grande. Vai falar sobre latrocínio. Você prefere morte seguida de roubo. É a mesma coisa, tá, Wesley? Só aproveitando rapidinho aqui. No roubo, existe o roubo próprio e o roubo impróprio, dependendo do momento em que você aplique a violência. Se você aplica a violência para subtrair, ou depois que sabe subtrair, você aplica a violência. No latrocínio, não. É a mesma coisa. Se você roubou para subtrair, ou depois que você subtraiu para assegurar a morte, para assegurar a coisa, você mata. Latrocínio diferente disso. 20 a 30 anos, e ao meu modestíssimo ver, teria que ser um crime imprescritível. Agora eu vou mesmo. Um beijo a todos.